Então, bom dia a todos. Meu nome é Natália. Para quem não me conhece, eu sou conhecida aqui dentro também como Nunes ou Borbinha. Meu orientador não está presente aqui, o Fábio, mas de qualquer forma. Eu me formei em 2014 aqui no IFE. Eu fiz parte da primeira turma de informática. Hoje eu estou no segundo semestre de Educação Física, licenciatura na Universidade Federal Santa Maria. Então, eu só quero dizer que é sempre um prazer voltar para casa e é sempre um prazer falar em casa. Então, eu considero isso aqui uma casa e me sinto muito bem aqui dentro. Eu acho que é por isso que eu estou tão tranquila hoje, porque eu estou falando com amigos e com família. Tá? Então, o tema que eu vou falar hoje é capoeira e intolerância. Quando eu fui convocada pelo professor André, fui convocada a estar aqui, fiquei muito feliz com a convocação, porque é um tema que atravessa não só a minha vida, e o que eu vou falar aqui acho que vai atravessar, de certa forma, a vida de todo mundo. Então, eu de início peço para que vocês escutem, despidos de qualquer preconceito e de qualquer preconceito que vocês tenham. E eu espero que ao final da minha fala, e eu não sou detentora do conhecimento, eu pesquisei para falar aqui hoje, se tiver alguém que tenha conhecimento do assunto que eu vou falar, e se eu falar alguma bobagem, eu espero que vocês me corrijam, né, porque nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, tá? Então, o meu pedido é que vocês realmente escutem e que, ao final da minha fala, quem sabe, tomara, eu espero que, se tiver algum preconceito formado que seja um pouco equivocado, que ele seja desconstruído, tá? Como qualquer estudante, né, eu sou acadêmica, óbvio que eu comecei a minha pesquisa pelo Google, né? Mas eu comecei a minha pesquisa pelo Google por um motivo específico. Eu tenho em casa livros que falam, né, de pessoas que dedicaram uma vida inteira estudando a capoeira e todos os segmentos dela. Mas eu quis pesquisar no Google e mostrar para vocês as minhas pesquisas, porque é um meio de pesquisa muito popular hoje que as pessoas usam, tá? E eu sei que eu não vou ser a primeira pessoa a dizer isso para vocês, mas, né, assim como eu ouvi durante todo o meu ensino médio, nem tudo que a gente encontra no Google são fontes confiáveis. Porque hoje é muito fácil a gente virar, como meus professores dizem na graduação, todo mundo aqui é doutor em qualquer assunto, porque é muito fácil ir lá no Facebook, escrever um textão, né, se achando com propriedade para falar, né, e nem sempre essa pessoa tem propriedade para falar sobre um assunto. Então, eu só busquei esses termos e quis mostrar para vocês, porque muitas vezes as pessoas se detêm nos primeiros links do Google, Yahoo Respostas, Wikipédia. Duvido que alguém não tenha pegado um Wikipédia, um Yahoo Respostas aqui para algum trabalho. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso, óbvio. E muitas vezes as pessoas que escrevem nesses meios não procuram fontes seguras, principalmente o Yahoo Respostas. Eu tenho uma pesquisa feita lá. São pessoas que não teriam propriedade para estar respondendo esse tipo de coisa. E é a partir dali, como as pessoas se detêm só a esses primeiros links e não sabem aonde pesquisar e não conhecem outros meios de pesquisa ou fontes seguras, leem as coisas que estão ali e acabam disseminando informações que são muitas vezes muito equivocadas. E aí, bom, a gente sabe que é a partir daí que surge toda a intolerância e todos os preconceitos, não só sobre capoeira, mas sobre muitos outros assuntos. Então, o primeiro termo de pesquisa, obviamente, foi capoeira e intolerância. Tá? Os resultados que eu achei falaram basicamente da intolerância religiosa. Tá? Poucos deles falavam especificamente da capoeira. Então, falavam sobre intolerância com as religiões de matriz africana, né, porque há essa associação, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu percebi que nesses links não havia nenhum deles que falava especificamente sobre capoeira. Então, eram matérias, eram reportagens de episódios que aconteciam, havia uma situação de intolerância, de violência, né, com manifestações dessas culturas, né, que não são bem aceitas. Tá, devagar, me falaram para eu falar um pouco mais devagar. Vocês vão me falando, tá, gente? Pelo amor de Deus, estão em casa? Se eu falar muito rápido, vocês vão me parando. Então, basicamente, era sobre isso que falava esses links, sobre a intolerância e não sobre a capoeira. E depois eu vou falar um pouquinho dessa associação que as pessoas fazem de atribuir à capoeira uma religião. E achar que quem pratica a capoeira deve seguir essa religião. Tá? E isso é uma mentira, e eu tenho, não sei se tem alguém aqui
do grupo da Projet, mas se tiver lá, tem o queridão, o Manu, tá? O Manu vai me desmentir, tá? Se eu falar alguma coisa depois, tá? Mas isso é uma mentira enorme, tá? O segundo termo que eu pesquisei era sobre capoeira e religião. Foi aí que surgiram os melhores resultados, tá? O primeiro link que eu encontrei, eu não vou citar a fonte de fato, se vocês quiserem, né, eu peço para que vocês vão atrás dessa pesquisa, mas era um site que questionava se a capoeira era coerente com os princípios de uma determinada religião. E ainda por cima questionava se ela era um pecado. Tá? Não vou citar também nomes de religiões, eu acho que não vem ao caso, né, porque não é esse o foco da conversa. Então, era uma publicação, uma matéria feita num site religioso, e que esse era o título, e aí a publicação de fato, explicando né, esse tema, eram vários trechos de um livro sagrado dessa religião, né? E, em seguida, eles convidaram um mestre de capoeira para que desse um breve relato, assim, né, para nortear o pessoal que não tem o conhecimento da origem da capoeira, né, dos segmentos que ela tem. Então, o que aconteceu? Essa religião, então, né, publicou esses trechos desse livro sagrado. Em seguida, o mestre de capoeira só falou verdades, né, óbvio. Falou da origem da capoeira, da semelhança que ela tem com o candomblé. E essa religião desse site prega que deve-se louvar ou adorar apenas a um Deus. E quem conhece um pouquinho do candomblé sabe que no candomblé existem vários, né, são cultuados vários deuses. Então, resumidamente, a publicação eram esses trechos desse livro sagrado, a entrevista do mestre, e ao final, a última frase da publicação era, após então o exposto, deixamos a critério do leitor decidir se a capoeira é um pecado, ou então se a capoeira então, ela vai com os princípios de determinada religião. Se vocês lerem a matéria na íntegra, vocês vão ver que ela é muito tendenciosa, muito tendenciosa. E esse era o primeiro link da minha pesquisa. Tá? É o primeiro link que apareceu. Então, é de praxe que a gente clique nesse primeiro link e, lendo esse tipo de coisa, de uma matéria que foi escrita de forma incompleta, né, que não forneceu as informações de fato para que as pessoas pudessem parar para pensar, né, sobre o assunto. Depois eu encontrei alguns links falando da semelhança da capoeira com o candomblé, e depois eu vou falar um pouquinho da história da capoeira, da origem da capoeira, para que vocês possam entender. Mas muitos desses links eu encontrei em blogs, assim, e muitos deles falavam, eram de mestres de capoeira e realmente contavam como é que é. E outros acabavam fusionando o candomblé com a capoeira, o que também é um equívoco. É um equívoco. Achei outro link que falava de capoeira cristã, tá? Eram pessoas, né, de religiões cristãs que praticavam a capoeira, só que os princípios dessas religiões não admitem adoração a mais de um Deus. E a capoeira, pelas raízes que ela tem do candomblé, as raízes que ela tem do candomblé, tá? O candomblé cultua mais do que um Deus, vamos dizer assim, tá? Então, a partir do momento que essas pessoas dessas religiões acabam se infiltrando, de certa forma, e praticando a capoeira e transformando ela numa capoeira cristã, eles acabam apagando a característica original da capoeira. Tá? Acabam, de certa forma, mascarando essa origem da capoeira, tá? E essas raízes que ela tem do candomblé. O que eu também acho um equívoco, eu acho que não tem que ser, de forma alguma, não pode ser apagado, a gente não pode esquecer dessas origens, porque elas fazem parte da nossa característica identitária do Brasil. É por causa disso que nós temos toda essa diversidade cultural no nosso país hoje. Isso é motivo de muito orgulho para nós. Tem que ser um motivo de muito orgulho. E o último, foi o que eu fiquei mais abismada, o último termo ali eu encontrei no Yahoo Respostas, tá? Era o quinto link. A pergunta da pessoa era se a capoeira, a origem da capoeira, vinha do candomblé, vinha da umbanda, ou era macumba, ou vinha da macumba. E aí eu não sei até que ponto essa pessoa tinha conhecimento, né, para fazer esse questionamento, porque a macumba, ela é um termo usado de forma muito pejorativa. Hoje eu também vou falar sobre isso um pouco depois. A resposta, que ganhou 5 estrelas,
lá na publicação, lá, era uma pessoa que... A primeira frase era... A única coisa que era verdade era a primeira frase. A capoeira possui semelhanças e raízes com o candomblé. Beleza. Depois que começou a vir o absurdo, ao meu ver. Que os movimentos da capoeira... isso a pessoa estava escrevendo. Os movimentos da capoeira são quase mágicos e não convém praticá-los. A capoeira, quem pratica a capoeira tem tendência a ir para a macumba. E que a capoeira a capoeira não convém com os princípios, então, dessa religião e que não era conveniente praticá-la. Né? Eles associando a capoeira mais de uma forma muito pejorativa a magia negra, rituais. Né? Então, isso, eu repito, era o 5º link, se eu não me engano. Tá? Eu, como eu já tinha realizado outras pesquisas antes, eu conhecia desses links quais que eram de uma fonte que eu pudesse confiar. Artigos científicos, e se a gente for, né, passando a página 1 lá, que também são poucas as pessoas que vão além da página 1 da pesquisa, a gente encontra coisa de muita qualidade mesmo. Sabendo pesquisar, isso é um problema, a gente às vezes não sabe como pesquisar, né? A gente encontra coisas de muita qualidade, mas como as pessoas se detêm a acreditar no primeiro link lá, que fala aquilo que eu falei ali da capoeira, questionando se a capoeira é um pecado, as pessoas pegam aquele discurso como verdade absoluta e como única verdade, e aí, quando elas vão falar sobre esse assunto, não, onde é que tu viu? Eu li na internet. A fonte de onde tirou, se é verdade ou não, acaba não importando muito. E é a partir daí que surgem todas as situações de preconceitos, de intolerâncias. É por falta de conhecimento. No fundo, eu acredito que seja falta de conhecimento. E falta de... Me atrevo a dizer que até um pouquinho, se há o conhecimento e se ainda persiste a intolerância, eu me atrevo a dizer que até um pouquinho de falta de evolução. De aceitar que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo e de aceitar que nós temos um país plural, no sentido cultural, e de que não é a minha cultura, não é o que eu acredito que é o principal, que é o que importa. Tem muitas outras coisas a serem consideradas. Então, como eu falei, o Google é uma fonte popular de pesquisa, né? Os resultados ajudam a disseminar os preconceitos. Então, a partir dos resultados dessa pesquisa, uma fusão da capoeira com determinada religião, ou então a atribuição de determinada religião à capoeira. Tá? Eu faço capoeira, eu comecei a minha história com a capoeira em 2012. O Manu, que está lá no fundo, ele também faz capoeira, e o Manu, tenho certeza, vai concordar comigo. Em momento algum, tá? Eu já pratiquei capoeira, não só aqui em Venâncio, eu já fui em outros lugares. Em momento algum que tu vai chegar num treino de capoeira, eles vão dizer para ti de qual religião tu é. Nunca, 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 Manu, me desmente se eu estiver errado. Em momento algum que vocês chegarem em algum treino de capoeira, alguém vai perguntar a religião de vocês. E se não for a religião, né, que se espera, eles vão dizer, não, tu não pode praticar se tu não for dessa religião. Ou vão começar a te fazer uma lavagem cerebral, né, te induzindo a seguir uma religião. Isso nunca vai acontecer. E se acontecer, eu vou dizer para vocês que não é capoeira. Não é capoeira. Pode ser qualquer coisa, mas não é capoeira. Porque não é isso que a capoeira prega. Tá? Para vocês entenderem, tá? E para a coisa fazer sentido, tem todo um contexto de criação da capoeira. Tá? E é isso, muitas vezes, que as pessoas não sabem. Tá? Analisando todo o contexto de capoeira, a gente consegue entender muita coisa. Ela é de origem brasileira, ela não é de origem africana. Tá? Existem muitos estudos, tá, que discutem isso, e é uma pauta bastante polêmica, vamos dizer assim. Existem pessoas, autores, que dizem que a capoeira veio de Angola, veio da África, aliás, melhor, veio da África. Tá? E existem muitos, e são a maioria dos autores que dizem que a capoeira surgiu aqui no Brasil. E surgiu a partir dos negros africanos que foram escravizados. Tá? A capoeira, ela se tornou uma forma de resistência e proteção desses escravos contra todas as violências que eles sofriam. Tá? Então, eles eram explorados de uma forma tão desumana que eu não sei nem dizer para vocês. Eu aproveito o gancho para fazer 2 indicações de filme, para que vocês possam tentar dimensionar do que eu estou falando. Um filme que talvez alguns já tenham ouvido falar ou assistido, que é bastante famoso, 12 anos de escravidão.
É um filme incrível, é um filme forte, com cenas fortes. Chorei horrores olhando esse filme, porque ele realmente quase que te faz sentir o que é ser enganado, o que é ser levado da sua terra natal, longe da família, e ser explorado do jeito que o ator foi, né, o personagem foi. E o outro, está na minha lista de filmes ainda, eu quero olhar, é Amistade. Amistade, talvez aqui já vi, alguns conheçam, mas eu indico muito para que vocês olhem esses filmes, para que consigam tentar dimensionar o que foi esse período, porque ninguém tem noção, ninguém faz ideia do que foi esse período na nossa história. E é uma mancha, né? Muitos autores falam que é uma mancha na nossa história. Então, os escravos eram explorados, né? Eram tratados como propriedade, não como pessoas. Eles eram propriedades dos seus senhores. Tá? Eles não podiam, de forma alguma, se defender. Então, qualquer prática de defesa corporal era absolutamente reprimida e proibida. O porte de armas nem se fala, né? Tudo que pudesse pôr em perigo a segurança do seu senhor era abominado, assim. Tá? Então, eles não podiam. E para quem... acredito que a professora Angelita tenha comentado, então, alguma outra matéria, a coisa funcionava assim, ó, à base de chicotada, gente. Eles trabalhavam e o chicote pegava. Eles faziam alguma coisa, eles não atingiam uma meta no trabalho, eles iam para o tronco e eles eram chibateados, tá? Até a morte, muitas vezes. E nesse filme, 12 anos de escravidão, tem cenas que mostram explicitamente isso. E é isso, acho que a gente quase consegue sentir a dor junto com o personagem. Tá? Era bem desumano, assim. Eles eram tratados como animais, em condições assim, né, de vida que nem cabe aqui eu falar. Tinha todo o sofrimento físico, né, da dor, mas tinha também, eu acho que era isso que pesava mais, todo o sofrimento psicológico, né, de serem tirados da terra deles, de serem trazidos para um lugar desconhecido, de serem tirados da família, e aí todo esse translado da terra, né, da terra natal até esse novo lugar, muitos morriam porque eles eram transportados no que a gente chama de navio negreiro, nos porões, no meio da sujeira. Então, muitos ficavam doentes. Então, muitos perdiam familiares nesse traslado. E muitos eram tirados de suas famílias sem serem questionados em momento algum. E eram trazidos para cá para sofrerem esse tipo de coisa. Né? A única coisa, entretanto, né, em todo esse contexto né, que eles estavam, a única coisa que ninguém poderia tocar era a cultura e a crença que eles tinham. E era nisso que eles precisavam se apegar para não sucumbir. Porque, senão, né, é muito fácil sucumbir numa situação dessa, se tu não acredita em alguma coisa, se tu não tem perspectiva de alguma coisa. Então, isso era a única coisa que eles tinham. E lembrando, eles vieram da África. Eles tinham uma cultura, eles tinham uma cultura de lá. Eles tinham crenças de lá. Era nisso que eles tinham que se apegar. Tá? Então, eles descobriram o corpo deles como uma forma de proteção. Só que lembra que eu falei no início que não era permitida nenhuma prática de defesa corporal. Então, eles tinham que camuflar essa luta. O que eles fizeram? E aí, né, fazendo as ressalvas, uma esperteza sem fundamento, eles camuflaram essa luta com movimentos da cultura deles, da religião deles, com cantigas, com danças, com músicas. Isso é capoeira, gente. É muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. Tá? Então, foi uma junção, eles precisavam, porque se eles eram pegos fazendo aqueles movimentos, né, e para quem conhece um pouco da capoeira e sabe de alguns movimentos acrobáticos, vamos dizer assim, era visível que poderia machucar alguém. Então, se fosse só uma luta isolada, ficaria claro que era para defesa, e eles não poderiam fazer. Agora, adicionando as músicas, adicionando os movimentos, toda a malandragem que a capoeira tem, toda a malícia que a gente chama que a capoeira tem, isso vai dando um significado um pouco além. E aí eles podiam, né, em alguns momentos, eles se afastavam dos locais de trabalho para praticar, e eles tocavam e cantavam, então, para poderem treinar. E o que fala, então, das músicas, né? As músicas de capoeira? É lógico que ela vai falar da cultura deles, das crenças deles, eles vão entoar os cultos deles. Era o único momento, pensem vocês, era o único momento que eles tinham para realmente expressar aquilo que eles estavam sentindo.
Então, as letras contam histórias, as letras falam de lutas, as letras falam de dor, as letras falam da saudade, as letras falam de sentimentos, tá? E eu convido aqui, né, eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de fazerem mais rodas de capoeira aqui no IFE, e numa oportunidade dessas, eu convido vocês a mais do que olhar a roda e olhar os movimentos, eu convido vocês a prestarem atenção nas letras das músicas, que eu acho que é o que mais comove. Eu acho que é o que mais comove. Se a gente parar para prestar atenção no que as letras querem contar, a gente consegue entender um pouquinho de todo esse contexto que a capoeira abrange, que vai muito além dos movimentos, né? Então, sim, a capoeira é tangenciada pela cultura africana. Isso é um fato. Sim, a capoeira é tangenciada pelo candomblé. Sim. Tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver as semelhanças. Só que um erro é dizer que a capoeira, a religião da capoeira é um candomblé. Isso é um erro, não é verdade. Eu faço capoeira, eu não sou do candomblé. Eu faço capoeira, em momento algum me disseram que eu teria que começar a seguir começar a praticar o candomblé. Nunca, ninguém me disse isso, porque não é uma verdade. A capoeira aceita qualquer religião. O mestre do meu grupo de capoeira da Projete, o Gladson, até onde eu sei, ele é espírita. E ele é mestre de capoeira. Eu espero também que tenhamos outros momentos que ele possa vir aqui para falar, porque ele é uma pessoa fantástica, um ser excepcional. É uma pessoa que tem um conhecimento assim para passar que é incrível. E foi ele que me ensinou isso, foi no grupo que eu aprendi isso. A capoeira aceita qualquer um. Se vocês não acreditam em alguma coisa, a capoeira vai aceitar. Se vocês acreditam em alguma coisa, a capoeira também vai aceitar vocês. Tá? Então, isso é uma coisa assim que já está tão incorporada na gente que a gente nem percebe esse preconceito. Tá? E é a partir disso que surge a intolerância. Então, o preconceito com o desconhecimento, né, do contexto de surgimento da capoeira e o preconceito com a cultura africana, que não é de hoje, que a gente sabe que existe. É uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, de forma explícita e, pior ainda, de forma implícita. Eu acho que é pior ainda. A gente fala muita coisa e está tão incorporado, como eu falei, que a gente não se dá conta. A gente realmente não se dá conta do que está falando. E se for parar para pensar, tem um pinguinho de preconceito ali. Tá, aqui que eu cheguei onde eu queria chegar. Cadê o Manu? Manu, vem cá. Por gentileza. Alguém sabe o que é saravá? Não fala. Se tu sabe de verdade, não fala. Qual seria a reação do Manu? Tá? Se eu chegasse para o Manu aqui e dissesse assim, ó, saravá, Manu. Saravá. Saravá, Manu. O que tu acha que é saravá? Não, falando sério, o que tu acha? Macumba. Tu acha que é macumba? Alguém aqui mais acha que é macumba? Não, sério mesmo, estou falando muito sério. Levanta a mão quem é que acha que saravá é macumba. Ah, estão de brincadeira comigo. Falando sério, levantem a mão, levantem a mão. Eu quero desconstruir isso. Saravá é macumba? Não, gente. Obrigada, Manu. Muito obrigada, muito obrigada. Saravá não é macumba, gente, pelo amor de Deus, tá? Esqueçam isso. Se eu chegar falando namastê, se eu chegar falando amém, se eu chegar falando shalom, tá? Todos esses termos são de religiões diferentes e eles não têm um significado ruim. Quando eu falo amém, eu não estou desejando mal de ninguém. Gente, saravá é uma saudação. Saravá, na capoeira, tá? Na capoeira, no início dos treinos de capoeira, quem já viu algum treino, quem já foi no treino sabe, antes do treino a gente faz uma fila, né, da maior graduação, da maior corda, né, que a gente diz para menor, e antes de começar, o professor põe a mão no peito e fala salve. E em seguida, o resto põe a mão no peito e fala salve. É uma saudação. Tá? Então, ó, namastê. Isso foi uma pesquisa que eu fiz, tá na internet, do namastê. Deus que habita em mim, saúda Deus que habita em você. O amém, que é, né, de praxe a gente usar, né, que assim seja. O shalom, segundo a minha pesquisa, quer dizer paz. Segundo a minha pesquisa. Tchê, quando tu fala saravá para alguém, tu está desejando a morte da pessoa. Está desejando assim, ó, o pior que tem no senso comum. E não é isso, gente. Quando a gente fala saravá, não é isso, tá? E eu peço para que vocês desconstruam isso.
A gente fala, eu vi um saravá na esquina lá e não sei o quê. Não vi o saravá, tu não viu o saravá. Tá? E a macumba. Macumba é bom? É uma coisa do bem ou é uma coisa do mal? O que vocês acham? Macumba é uma coisa do bem ou é uma coisa do mal? Ou melhor, o que é macumba? Quando a gente chama de macumbeiro, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Para início de conversa, a macumba é um instrumento de percussão, parecido com o reco-reco. Não sei se vocês sabem o que é um reco-reco, mas é bem parecido com o reco-reco. Tá? A macumba ela é associada hoje com rituais satânicos, com rituais de magia negra, e ela é tratada de forma muito pejorativa para o lado ruim, para o lado do mal. Tá? Isso aconteceu na década de 20, começou a acontecer na década de 20, quando as igrejas cristãs começaram a propagar esses discursos negativos em torno dessas religiões que não eram como eles queriam. Tá? A partir daí, isso está muito presente, eu tenho certeza aqui que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo não, vou ser tão generalista, né? Mas 99% já falou, ou já viu alguém falar em saravá, e eu jogo que pensar em coisa ruim. A não ser quem realmente conhecia, né? Mas eu jogo que a maioria pensou em coisa ruim. Tá? E não é isso. O que ela é de fato? Ela é uma oferenda às entidades dessas religiões, pedindo proteção, pedindo amor, pedindo saúde, dinheiro, sorte, pedindo o que vocês quiserem. Tá, e ela é do bem ou ela é do mal? Existem oferendas desejando o mal? Claro que sim. Assim como se a gente for parar para pensar, então, se é para lavar roupa suja mesmo, se a gente for pensar em todos os escândalos que existem em todas as religiões, nós vamos ficar aqui a manhã inteira falando, né? Só que é importante falar, e as pesquisas que eu fiz mostravam isso, nenhuma dessas religiões que fazem essas oferendas, nenhuma delas incentiva uma oferenda desejando o mal. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Tá? Mas sim, existe. Eu vou estar mentindo se eu disser que não existe, porque existe. Tá? Não cabe agora, e não cabe a mim, porque eu não detenho esse conhecimento, de caracterizar essas oferendas. Não cabe a mim. Tá? Só que é importante desconstruir esse conceito de que macumba é uma coisa ruim, de que macumba é uma coisa do mal, de que macumba é uma coisa do diabo. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, tá? É só uma manifestação de uma cultura. Então, a hora que vocês, por acaso, virem uma oferenda, né, não saiam falando, não saiam, né, não saiam reproduzindo esse discurso do senso comum. Tentem sair dessa zona de conforto e tentem realmente pesquisar o que é, antes de sair falando, tá? Peguei também alguns conceitos do dicionário, tá? De 2 dicionários eu peguei esses 2 conceitos, para tentar caracterizar a diferença entre religião e religiosidade. Tá? O que é a religião, então? É uma instituição social criada em torno de uma ideia, tá? Né? Que cultua um deus ou mais, uma divindade, não um deus, não, uma divindade mais ou não. Tá? É uma doutrina, então, que a gente conhece, né? Igreja Católica, Igreja Evangélica, Islamismo, Hinduísmo, Espiritismo. São essas religiões que a gente conhece que já estão instauradas, tá? E a gente segue, quando a gente tem uma religião, a gente acaba seguindo a regra do formador ou reformador dela. Então, é uma doutrina que a gente segue. A religiosidade sempre teve, para mim, né, subjetivamente, um significado diferente, assim como espiritualidade. Para mim, religião e religiosidade são abismos, são coisas muito diferentes. Tá? A religiosidade, segundo consta no dicionário, é um estado de ser, é um sentimento religioso independente de qualquer religião e é muito individual, muito subjetivo e muito íntimo. Tá? E eu digo para vocês agora, isso também é uma opinião pessoal, mas talvez mais capoeiristas compartilhem desse pensamento. Aonde a capoeira se encaixa? Se encaixa para esse lado da religião ou se encaixa para esse lado da religiosidade? Para mim, eu, enquanto praticante da capoeira, para mim, ela vai muito além da religiosidade. Ela transcende a religiosidade. Tá? Quem aqui já teve a oportunidade de ver ou de participar de uma roda de capoeira
E se deixou envolver pelo momento, eu acho que conseguiu perceber isso que eu falo, tá? E, de novo, é um relato muito pessoal, tá? Para mim, tá? Quando eu estou numa roda de capoeira, eu escuto a ladainha, que é o que quando a gente começa uma roda de capoeira, a gente começa cantando uma ladainha, que é uma música um pouquinho mais comprida, que conta uma história, tá? Em seguida da ladainha tem o que a gente chama de louvação, tá? Vou dizer para vocês, é difícil eu estar numa roda, assim, num evento, eu até aproveito para convidar vocês, em outubro a gente vai ter a Chimaeira, tá? É difícil, num evento como a Chimaeira, que é um evento maior, que vem mais gente de fora, então tem mais gente para cantar, é difícil chegar na louvação e eu não estar chorando. É muito difícil. Porque realmente mexe comigo. Realmente mexe comigo. E aí a junção do coro, a junção com os instrumentos, que também me arrepia de um jeito que eu não sei nem explicar para vocês. A junção de coisas que eu estou pensando, e aí, quando eu escuto as músicas, as coisas começam a vir na minha cabeça. A junção de tudo isso me deixa num estado assim que eu não sei nem caracterizar para vocês. É uma coisa que só se vocês sentirem, vocês vão dizer, não, era isso que eu estava falando. Então, eu espero de novo que vou até mobilizar o André para que a gente possa fazer uma roda e possa colocar todo mundo junto para cantar, para que vocês realmente possam sentir, porque isso é uma coisa tão boa que tem que ser compartilhada. As coisas boas têm que ser compartilhadas. Esse sentimento é tão bom, a gente se sente assim, sei lá, parece que tu vai explodir de tão fundo que toca. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de sentir isso e que vocês se permitam sentir isso, se deixem envolver. Peguei um trecho de um livro que diz, então, que a capoeira é um valioso instrumento para a formação integral do homem, interligando aspectos como cultura, história e música, fazendo os praticantes sentirem uma vibração mágica e inexplicável. Exatamente isso. Exatamente isso. E essa vibração mágica e inexplicável não é ruim. De forma alguma ela é ruim. Então, não atribuam, né? Não saiam do senso comum. Não atribuam essa energia que a gente chama, esse axé. Axé também não é uma coisa ruim. Axé, para a cultura africana, é a energia vital. É aquilo que nos move. E não é uma coisa ruim, é uma coisa muito, muito, muito boa. Esse axé dessa roda de capoeira tem que ser compartilhado. Ele tem que transcender a roda e contagiar todos que estão ao redor. E, geralmente, nesses eventos é isso que acontece. Então, é muito comum tu ver um lá que não está nem na roda de capoeira, que está assistindo em prantos. Por que tu está chorando? De seguida me perguntam assim, por que tu está chorando? Não sei. Sei lá. Transbordou. O que transbordou? Não sei. É um monte de sentimento que transbordou. E aí eu não conseguia segurar e choro mesmo. Não faço escândalo, né? Mas discretamente eu dou uma choradinha. Então, o meu pedido para vocês é para que vocês saiam do senso comum, e eu não vou restringir isso sobre a capoeira, para tudo na vida de vocês. Tá? Remem contra a maré. Não sigam a maré. É muito fácil, a gente vai ser mais um que vai estar no meio de todo mundo, igual a todo mundo. E acho que o maior ensinamento que eu tirei aqui de dentro, e é por isso, e eu falei que eu me formei em 2014, e só esse ano que eu entrei na faculdade. A escolha do meu curso foi um processo muito delicado e muito cuidadoso. Tá? E eu sou uma pessoa tão realizada, estou só no segundo semestre, eu sei, tá? E é um discurso de alguém que é muito jovem, tá? E muito impulsiva. Mas eu estou tão feliz e tão realizada no que eu estou fazendo, tá? E eu atribuo toda a culpa, toda a culpa disso que eu sinto para as pessoas que fizeram parte da minha formação aqui dentro. Tá? Então, essas pessoas me ensinaram a sair do senso comum. Essas pessoas me ensinaram a remar contra a maré. Essas pessoas me ensinaram que eu não tinha que seguir todo mundo, que eu tinha que pensar um pouco no que eu estava fazendo, pensar um pouquinho antes de falar, pesquisar, se informar, antes de sair reproduzindo qualquer discurso. O maior ensinamento que eu tirei aqui de dentro foi isso. Tá? Então, esse é o meu pedido para vocês. Não deixem que o desconhecimento de um assunto, de um determinado assunto, façam com que vocês reproduzam o que a grande maioria fala. Tentem se inteirar e tentem descobrir realmente do que é, o que fala, se é verdade ou não, se o cara está falando uma baita bobagem, ou se não, se o cara fala um negócio de fundamento. Tá? Essa diversidade cultural que a gente tem, e parando para estudar um pouquinho, tanto da cultura africana, quanto da própria capoeira, que a cultura africana em si já tem assim, um mundo de conhecimento, e a capoeira, outro. Tá? Estudando um pouquinho dos dois, a gente consegue ter uma dimensão
do quão lindo que é essa cultura africana, do quão rico ele é. E aí eu já também, se alguém puder, não sei se algum professor talvez já tenha dado uma olhadinha no material do projeto A Cor da Cultura, é incrível, incrível. São livros assim, ó, que falam de uma forma bem simples e bem acessível, tá? Que contam de uma forma muito acessível essa questão da cultura africana. É incrível, gente, incrível mesmo. Se vocês puderem dar uma olhadinha, eu indico muito, tá? E só para encerrar, tá? Eu só quero pedir para que vocês, eu fiz uma fala, nem me lembro quando é que foi, uma turma de refrigeração, aproveitem isso aqui, e é um discurso muito saudosista, assim, é muito clichê, sim. Falaram isso para mim quando eu estava no ensino médio, sim, e eu, enquanto aluna do ensino médio, eu muitas vezes entrava aqui e saía aqui, e hoje que eu estou fora e que eu estou voltando aqui, tudo que me foi dito me faz muito sentido. Então, permitam-se aqui dentro, tá? Eu sou uma que eu remei contra a maré porque eu me formei técnica em informática e hoje eu faço educação física. E só eu sei o quanto eu tenho orgulho de ser técnica em informática e o quanto eu tenho orgulho de estar fazendo educação física, tá? Porque eu me permiti aqui dentro. E ainda saí daqui pensando que eu podia ter me permitido muito mais. A gente sempre sai com essa sensação. Então, para quem está no primeiro ano, principalmente para quem está no primeiro ano agora, permitam-se descobrirem vocês mesmos aqui dentro, tá? E eu não estou dizendo que vocês têm que sair daqui e vocês têm que seguir na área técnica. Se vocês quiserem pender para o outro lado, pendam, né? Eu acho que é o momento da vida, e se vocês acharem que aquilo que vocês foram não era bem aquilo que vocês queriam, voltem, e vão e voltem quantas vezes vocês quiserem, tá? Porque é só assim que a gente realmente vai se descobrir. E não deixem que o senso comum impeça vocês de conhecer culturas tão bonitas como a cultura africana, tá? Como a capoeira, e aí, óbvio que eu vou puxar para o meu assado, né? Tentem. Eu faço o convite para vocês. Tem treino aqui no IFE toda terça, das 5h30 às 7h, se eu não me engano, lá na sala de Educação Física. E nós temos um espaço físico, que é no nosso grupo aqui de Venâncio, que fica ao lado da casquita, tem uma portinha do lado da casquita, ali, uma escadinha que sobe lá. Tem duas portas lá em cima. Uma é o Jeffs, que é o estúdio de dança, e tem a plaquinha deles na frente. Do lado é a nossa sala, tá? Então, eu faço o convite para que vocês participem de um treino de capoeira. Não precisa nem praticar, mas vão assim só para olhar. Quem sabe não aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Lá em 2012, quando eu vim num treino de capoeira aqui, como é que eu vou dizer, me apaixonei, vamos dizer assim, tá? E desde então eu me dei conta do que muitos falam, que não é a gente que escolhe a capoeira, é a capoeira que escolhe a gente, tá? Então permitam-se viver aqui dentro. Para quem está no quarto ano, quem está se formando agora, eu reconheço bem como é o sentimento, tá? Eu espero que vocês possam, depois de formados, voltarem aqui e sentirem o que eu sinto quando eu passo aquela porta. Tá? É um clichê tudo que eu estou falando, sim. Eu tenho certeza que os professores repetem isso que eu estou falando, e tem uma galera, assim como na minha época, que está mexendo no celular, que não está ouvindo o que eu estou falando. Tá? E quando está aqui na frente, daí, novamente, eu vejo que os meus professores falam, tá? Vai chegar o dia que vocês vão se formar, e vai chegar o dia que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu estou chegando. Tá? Isso aqui é muito mais valioso do que qualquer um de vocês imagina. Eu mesmo não tenho dimensão. Eu estou começando a viver e a colher os frutos que eu plantei ao longo do meu ensino médio. E que bom que eu aproveitei do jeito que eu aproveitei. Então, aproveitem e permitam-se. Tá? Não se deixem levar pelo senso comum. Espero vocês num treino de capoeira. Tá? Espero que vocês se apaixonem, se deslumbrem do mesmo jeito que eu me deslumbrei. Tá? Muito obrigada.